lá na convenção, e ele vai nos trazer a palavra e de Senhor que Deus colocou no coração dele. É um homem que tem sido muito usado para cura divina, cura do corpo, da alma e do espírito. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, foi muito bom conhecer, né, o pastor Remy, a sua esposa, né? E conhecer essa igreja, né? Às vezes a gente tem um pensamento e a gente faz coisas, mas Deus leva a gente para fazer coisas que a gente nem imagina. E eu sou evangelista e missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu já estou na Igreja do Evangelho Quadrangular há uns 42 anos, mais de 42 anos. Aceitei lá do outro lado de Niterói, Alcântara, já abrimos muitas igrejas para o lado de lá, e eu saí pelo mundo afora. O pastor é mineiro, né? E eu estava trabalhando na Brastemp, o interior de São Paulo, Minas, Rio, né? E quando eu andava nesse interior, eu vi que não tinha muito pastor não nesses interiores. E eu via muita gente sofrendo, muita gente passando por horrores. E aí eu falei com o meu gerente lá da Brastemp, falei assim, olha, sou pastor e estou trabalhando, ganhando dinheiro, mas eu não quero isso para a minha vida não. Eu quero servir o Senhor, quero que você me mande embora da empresa, não quero saber de plano de saúde, não quero saber de salário, de vale-refeição lá, eu quero servir ao meu Deus. Eu quero que você me mande embora, porque no interior tem muitas pessoas precisando de mim. Aí ele olhou assim para mim e falou, você está maluco? Eu vou te mandar embora? Você é o melhor vendedor que a gente tem. Eu estava morando em Volta Redonda. Ele falou, não vou te mandar embora não. Irmão, cheguei em casa, tranquei minha casa, sem dinheiro, sem nada. Botei 2 mudas de roupa, pedi carona e fui para o interior. São Paulo e Minas Gerais. E por onde eu andava, o Senhor começou a operar. O Senhor tinha, em Minas Gerais, no interior de Minas, Itamonte, um senhor fazendeiro rico tinha 3 caroços de câncer. Ele já estava na cadeira de roda. E eu olhei assim para aquele homem e falei, o sobrinho dele que me levou, pastor, eu tenho certeza que se tu invocar o teu Deus, ele vai se levantar da cadeira de roda, ele vai ser curado. Aí eu falei, você crê? Aí eu perguntei para o Senhor, né? O senhor crê que Deus pode fazer esse milagre? Ele falou, eu acredito. E aquele senhor largou a cadeira de roda e saiu andando. Oh, glória, aleluia! E eu andando por umas ruas de Minas Gerais, tinha um senhor que andava assim, todo torto. Meu Deus! E ele estava passando em frente ao bar e eu vinha caminhando com a minha pasta. Aí eu falei para ele, o senhor crê que Jesus pode te endireitar? E ele falou assim, eu creio. Aí eu pedi uma cadeira do lado assim no bar, né? E o pessoal jogando sinuca, tomando a cerveja. Eu falei, vocês podem sair daí para vocês verem o que Deus vai fazer na vida desse homem. E esse homem, ele ficou direito. Ele aleijado, ele voltou e ficou normal. Oh, glória! E o pessoal entrou em desespero. Oh, e nem eu sabia que Deus ia fazer tudo isso. O Espírito Santo foi falando comigo e o milagre foi acontecendo. glória! Irmãos, eu não sei, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 8, né? A campanha é Deus proverá, né? Então Deus ele tem um bezerro, né? Para Abraão, né? O cordeiro, né? Deus ele tinha um cordeiro já preparado. Ele não precisa de sacrifício eu digo assim, do filho, né? De Abraão. Como é que Deus ia permitir que matasse aquela criança, né? Mas ele tem um sacrifício. Ele providencia. Então você está aqui nessa noite e talvez alguém saiba, mas talvez as pessoas não saibam do grande problema que está na tua vida. Talvez você tenha problema aí que você tenha vergonha de falar. Tem problema que esse problema ele só está para você. E esse problema, de repente, ele faz você sofrer. Você olha para a sua vida e você fala assim, eu não queria ter esse problema na minha vida. Seja ele da área sentimental, área financeira,
seja ele de qualquer área da sua vida. Mas é um problema que ele precisa ser removido. Oh, aleluia. E às vezes você nem sabe como vai remover esse problema. Porque ele parece que ele é um problema tão difícil. E você não sabe. Esse problema, ele se torna uma situação grave. Ele está agarrado na tua alma. Está agarrado em você. E você precisa tirar isso da tua vida. E você vem para um culto. E você vem sempre para um culto na expectativa de um milagre. Na esperança de que algo sobrenatural aconteça. Aí você está aqui no seu dia a dia, né? Mas aparece alguém que você nem sabe, né? Da onde mora o pastor Marçal, de onde ele veio. Por que que ele foi conhecer o pastor Remi lá em Santa Cruz da Serra? Por que eles tiveram contato? E por que que hoje ele veio parar nessa igreja? Oh, Deus. Meus irmãos, isso já era a onisciência do Senhor. Meu Deus. É a onipotência de Deus. Deus tem os seus vasos que Deus ele vai levar. Deus já tem planejamento para mim em lugar que eu nem sei onde é. Oh, Deus. Nós fomos conversei com o pastor de um assunto que não tinha nada a ver com culto, não tinha nada a ver com igreja. Então hoje eu estou aqui, parei aqui, mas o porquê, a razão de eu estar parado aqui? Essa razão é uma missão. É algo que Deus ele vai fazer na sua vida. É algo que você já estava pensando há muito tempo. Você queria uma solução. Você queria resolver um problema na tua vida. E nessa campanha de Jeová Jireh, Deus ele vai prover Aleluia. a solução que você tem para o seu problema. Oh, Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu queria saber se alguém sabe por que você existe, por que você está aqui, por que você olha e você fala assim, eu sou eu mesmo, eu sou fulano de tal, sou fulana de tal. Você sabe por quê? Você sabe por que você existe? Sabe, irmãos? Você sabe por que Deus ele deu vida, te trouxe, foi gerada pela tua mãe e hoje você tem existência? Você sabe por que isso? Você sabe quem você representa no mundo natural? A palavra de Deus diz aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, depois que Deus cria todas as coisas, depois que ele cria tudo, no final ele cria o homem, e diz a palavra, conversa do Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Não é conversa de uma pessoa, conversa de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Também disse Deus, façamos o homem, vamos fazer esse homem. Façamos o homem a nossa imagem, divina, de Deus. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio Aleluia. sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O sétimo, o pastor colocou aqui. Sétima promessa. Aleluia. Que o homem tenha domínio. Então Deus ele não fez você imagem e semelhança dele para que você ficasse parado e sofrendo toda a destruição. O seu marido é roubado por uma amante, né? Ou uma prostituta. As suas finanças, o diabo vem e ela desaparece. A tua casa, você não consegue terminar ela. As suas finanças vai tudo embora, você não consegue resolver. Outros querem casar, não conseguem, outros... Cada uma situação diferente. Então Deus não fez o homem para isso. Meu Deus. Uma confusão na vida terrível. Quando você pensa que você vai estar bem, aí vem uma situação. É uma enfermidade. Aleluia. Uma enfermidade
às vezes até que leva à morte, é uma destruição total. Então o inimigo, ele cerca. Ele olha para você todo dia e ele fala assim para você: você nem mais semelhança de Deus, não. Eu entro na tua vida a hora que quiser e roubo tudo de você. E a pessoa fica sentada, sem uma solução para a vida. Então eu quero dizer para você que você é algo muito mais além, talvez, do que você imagina. Você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E você é feito para dominar. Glória, aleluia. E não ser dominado. Oh, meu Deus. Se alguma coisa tem tentado dominar a tua vida, você vai virar para essa coisa e vai falar: Satanás, tu é um anjo caído. E Jesus te destronou na cruz do Calvário. Aleluia. Eu sou um vencedor. E eu tomo posse. Amém, Jesus. O sangue do Cordeiro derramado. Aleluia. Glória, Jesus maravilhoso. tremendo. Você toma posse. Aleluia. Essa enfermidade, ela não pode te dominar. Meu Esse problema financeiro não pode. O desemprego não pode te dominar. Meu Deus, meu Deus. Nada pode te dominar. Porque você é imagem e semelhança do Senhor. E feita para dominar. E não ser dominado. Amém, Jesus. Então, nessa noite, a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai se cumprir na tua vida. Amém. Eu não sei o que ocorre, mas o Espírito de Deus, ele fala com a gente. Glória. E talvez você falasse assim: onde eu vou encontrar essa solução para esse problema, para essa dificuldade na minha vida? Quando que você entendeu que você é imagem e semelhança do Senhor, feito para dominar e não ser dominado? Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos, hoje eu tenho 60 anos. E meus parentes disseram que eu ia ser bandido. Meu Deus. Esse rapaz mora sozinho, ele vai ser bandido e vai dar porque não presta. Estudei no seminário, me formei em teologia, fui estudar história, fui estudar direito. Glória a Deus. Sou uma pessoa muito educada com meus parentes, trato todo mundo bem, não tenho revolta de ninguém e sou um servo de Deus. Eu amo a Deus. A minha vida, irmãos, é uma vida... eu trabalho muito, porque eu sou vendedor há muitos anos. Trabalho muito, tenho muito cliente, tenho do pobre às madame lá da Barra da Tijuca, de tudo. E eu entro em cada casa que as madame, né, chega para fazer um plano de saúde e eu olho para elas assim e falo assim: você tem uma enfermidade? Eu já fiz o plano de saúde, você aceita receber uma oração? Aquela madame recebe e vê o milagre de Deus cair na vida. Né? E o nome do Senhor é glorificado por isso. E a minha vida, ela é transformada. A minha vida é de muita fé. Eu orava a Deus há 2 anos atrás, porque eu tinha uns carros velhos, e eu pedi a Deus um carro de missões. Eu falei assim: eu quero um carro com uma rodona atrás. Aí me falaram que eu não tinha condições de ter um carro com a roda atrás. Você, como é que você tem? Você não tem crédito e você não tem dinheiro. Falei: mas eu tenho Deus. Dobrei o joelho de madrugada, 2 horas da manhã, invoquei o Senhor. Falei: Senhor, eu quero um carro de missões. Dobrei a segunda madrugada e falei: Senhor, eu quero um carro de missões. Aleluia. Na terceira madrugada, Deus falou: vai buscar teu carro. Oh, Aí, quando eu falei buscar meu carro, então esse cara ficou doido. Aonde que ele vai fazer isso? Aí, numa garagem, eu vi um carro, vende-se. Aí eu perguntei pro casal: quanto é que vocês querem nesse carro? Aí ele falou: eu quero uns 30 e poucos mil. Aí a esposa dele olhou assim para mim, aí eu olhei e falei assim: só faz esse carro por 26 mil? Falei: faço, então me dá só um instante. Aí fui no banco, o banco pagou o carro para mim, o carro está aí. O carro que eu não tinha condições. Tudo que eu não tinha condições na vida, eu tenho. aleluia. No final, eu falei assim: eu quero ser um pastor, quero ser um missionário, eu quero ser um homem de muita unção. Eu não quero só pregar. Eu quero terminar uma pregação, quero ver as pessoas curadas. Oh, glória. No nome de Jesus. Aí comecei a sair atrás dos missionários. Eu
fulano de tal, Deus usa ele assim, assado. Eu falei assim, eu não acreditava. Eu falei, eu quero ver isso de perto. Aí fui vendo. Teve um dia que um missionário agarrou na minha mão e falou assim, ó, estou te passando essa unção. E eu não acreditei. E quando foi ver, eu estava recebendo realmente essa unção. Eu recebi a transmissão de unção. Eu descobri quando eu vi uma criança que jogava futebol e caiu. E começou a emagrecer e ficou doente. Disseram que era olho grande, né? Na inveja, que o garoto era um grande jogador de futebol. E a mãe desse garoto levava esse garoto no hospital. Cadeira de roda e hospital. No final o garoto tinha problema de respiração, ia rasgar aqui para botar um aparelho para ele respirar. E aí me contaram, eu estava morando nessa rua, quando me contaram sobre o sofrimento dessa mulher. E eu não sabia, eu falei, ué. Aí eu falei para ela, ó, tem um pastor aí muito bom de missões, que ele ora e a criança é curada. Se a senhora acreditar, eu vou trazer ele aqui na tua casa. Só que quando eu estou falando, eu já tinha recebido a unção. Mas eu não estava acreditando que eu tinha aquela unção. E eu estou conversando com o marido dela no portão, e ela tinha acabado de chegar. Aí ele falou, vem aqui para tu ver. Quando ele me leva na casa que eu vou entrando, a glória de Deus entrou comigo. Aleluia! Conforme eu fui caminhando, e quanto mais eu me aproximava da criança, mais a criança dizia que estava sendo todo queimado. Pai, estou sendo queimado e tal. Aí o pai pegou a criança, levou para o chuveiro, deu um banho e trouxe ele de volta para a cama. Quando trouxe para a cama, o garoto estava curado em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Aleluia! Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês que não é eu falar, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi feita essa imagem. E você foi feito para dominar. Amém. E não ser dominado. E o inimigo, ele quer te destruir. Ele quer te dominar. Ele quer fazer tudo para acabar com a tua vida. O pastor me testemunhava de umas coisas aqui. E quando ele conversava comigo, Deus me falava. O inimigo não aceita a vida desse casal. O inimigo, ele ataca. Se ele pudesse, ele acabava com o pastor e a pastora. Porque são chamados por Deus para servir, para fazer as grandes obras. Mas o inimigo não permite. Se o inimigo puder destruir ele, o casal, ele vai tentar. Então a igreja precisa orar. E outra coisa que a gente observa, né? Não sei se vocês são acostumados a ler segundo Crônicas, Segunda Reis. Vocês vão ver a história de Eliseu. Eliseu era um grande profeta. Ele servia Elias, né? Elias foi elevado e ele se tornou. Mas para ele ganhar essa unção dobrada, que ele fez? Ele ficou do lado do seu Senhor, ali, ó, servindo. Elias falava assim para ele, fica dessa banda que eu vou passar a atravessar para o lado de Betel. Ele dizia assim, juro por tudo pelo meu Senhor, que eu não te deixarei por nada. Então ele grudava. Então vocês têm que grudar no pastor de vocês e na pastora de vocês. Se vocês quiserem ter vitória. Vocês têm que grudar mesmo. Aonde eles atravessar, eles podem até mandar vocês ficar desse lado, para atravessar, que ele vai lá resolver um problema, não, mas vai junto com ele. Jesus. Porque tudo que cair sobre a vida deles vai cair sobre a vida de vocês. Aleluia. E o que ele fez? Ele foi um homem cheio. Eu sempre andei do lado dos meus líderes. Um morreu agora, no ano passado. O pastor Gessi, retrasado ano passado. 80 e poucos anos. Eu servia ali na igreja. Servia, sempre do lado. Hoje eu sou coordenador de missões da Zona Oeste, da Superintendência. Mas eu ando do lado dos meus superiores, né? E Deus, irmãos, Ele me dá coisas muito grandes, mas coisas assim imensas. E quando o pastor me convidou para vir aqui, eu fiquei assim muito emocionado. A gente conversava de outros assuntos, ele fez o convite para mim vir aqui trazer a palavra. Eu fiquei imaginando por que trazer a palavra. Aí o Senhor falou comigo, antes de vir aqui,
o Senhor falou comigo e a minha esposa virou para mim e falou assim: você vai fazer isso aqui, tu vai em Nova Iguaçu, depois tu vai lá para Mangaratiba e tal. Eu falei assim, eu vou porque o Senhor está me mandando. E um detalhe, eu falei assim, eu não poderia nem ir para Nova Iguaçu, a reunião lá no hotel da empresa, mas aqui seria prioridade. Eu falei assim, a prioridade da nossa vida, de tudo que a gente tem que fazer, tem que ser o reino do Senhor. Aleluia. Quando você serve a Deus, aí vocês sabem o que estava acontecendo? Enquanto eu estava planejando para vir para cá, eu recebo um telefonema de uma cliente que há muito tempo ela não me telefonava. Falou assim: eu já estou enviando os documentos para você fazer o meu contrato da minha empresa ainda hoje. A garantia, meus irmãos, que a gente tem no reino dos céus. Enquanto você serve a Deus, né? Deus, ele trabalha para você e Deus cuida da tua vida. Deus, ele cuida da tua família. E será que se eu ficasse, não viesse aqui, eu vou Mangaratiba nada, né? De manhã o calor, eu estava marcando no meu carro 47 graus, eu estava passando mal de tanto calor. Eu falei, nada, eu vou ficar em casa, está mais fresquinho, tem suco, tem tudo, né? Não vou lá para Mangaratiba não. Será que eu teria as bênçãos que eu tenho hoje na minha vida? Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero que você feche os olhos nesse momento e fala assim com